Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pedro. Nesse vídeo aqui eu vou pedir de novo para você assistir a seleção, o vídeo especial da Copa de 70, tá? Assista lá. Eu quero que esses vídeos históricos deem views, tá? A gente vai fazer um vídeo hoje corrigindo o vídeo que a gente já fez sobre a Copa de 2006, muito mais detalhado, falando de jogadores, com dados e etc, falando desde a eliminatória, assim como a gente fez da Copa de 70, contando a história daquele time que se formou, tá? Aqui a Seleção Brasileira de 2006, por que ela deu errado, a gente já fez um vídeo mais resumido disso. E aqui a gente vai falar desde a eliminatória, jogadores que poderiam ter vestido na Copa, quais foram os erros da preparação, tá? E Copa das Confederações 2005 e eliminatórias, tá? Começando, obviamente, desde 2002, quando o Felipão saiu, foi para a seleção portuguesa. Quem assumiu o comando técnico da seleção brasileira foi o Carlos Alberto Parreira, né, que era campeão em 94. Vamos pegar o cara que já deu certo. E assim, em 2002 o Parreira tinha feito um grande trabalho no Corinthians. O tic-tac. Foi vice-campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, então tava bem. Porque né? o Corinthians jogava legal. Não era um absurdo ele ter bola. Não era um absurdo ele que ter você pensa hoje. E o técnico campeão brasileiro tinha sido o Leão, que tinha ido muito mal na seleção, né, em 2001. Enfim, foi o Parreira para iniciar um projeto ali. Beleza, ele começou um projeto e ele tinha grandes nomes na mão dele. Porra, só um pouco. Pois é. Eliminatórias. Contexto geral, o Brasil venceu as eliminatórias com 34 pontos, seguidos pela Argentina, Equador, Paraguai, todos foram para a Copa, e o Uruguai foi para a repescagem, onde ele perdeu para a Austrália. A Austrália foi para a Copa do Mundo, tá bom? Artilheiros das eliminatórias, o Ronaldo foi o líder da artilharia com 10 gols, o Crespo da Argentina ficou com 7, assim como o Cardoso do Paraguai e o Farfán do Peru. O Cardoso era bom, tinha cara de velho. Exato. E com 6 gols tivemos Adriano com 6, Forlán do Uruguai e o Muran da Venezuela também com 6, tá? O Brasil teve 2 jogadores que jogaram muito nas eliminatórias. Bastante. E jogaram em quantidade também e não foram para a Copa do Mundo. O Renato, que fez 13 jogos nas eliminatórias, lembrando que as eliminatórias têm um total de 18 jogos, e o Alex, que fez 11 jogos de 18 nas eliminatórias. O Alex, o que ele fez? Enfim, né? O Alex é o jogador, como a gente já falou em outros vídeos, que mais vestiu a camisa da seleção brasileira e não disputou Copas do Mundo, na história. Copa das Confederações, beleza, o Brasil classificou para a Copa. Copa das Confederações 2005, a gente vai mostrar a escalação e a gente vai citar quem não foi para a Copa, tá bom? Então vamos lá, a seleção foi escalada com Dida, que foi pra Copa, Marcos e Gomes não foram pra Copa, sim, beleza? Nas laterais, Cicinho foi pra Copa, Maicon não foi pra Copa, Gilberto na lateral esquerda foi pra Copa e o Léo, jogador do Santos, não foi pra Copa. O Léo tava no Benfica na época. Na zaga a gente teve o Lúcio, sim, o Juan e o Luizão, que foram pra Copa, e o Roque Júnior, que não foi pra Copa. E o Roque Júnior, inclusive, era titular nessa época aqui. No meio-campo temos Emerson, Gilberto Silva, foram pra Copa. Sim. Renato e o Gaspar. Não gosto de você. Não gosto de você, não foi pra Copa. Sim. Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Juninho Pernambucano foram para a Copa. Sim. E no ataque, Robinho e Adriano, que foram pra Copa. Ricardo Oliveira e Júlio Batista, que não foram pra Copa. Batista, tá? Que era besta. A primeira fase do Brasil na Copa das Confederações, o Brasil se classificou em segundo lugar, inclusive perdendo um jogo pro México, um gol do Borghetti. O Brasil não fez uma primeira fase boa na Copa das Confederações. Em compensação, na semifinal contra a Alemanha, o Brasil jogou muito bem e venceu o jogo por 3-2 contra a Alemanha, que era a dona da casa naquele momento, com gols do Adriano, 2 gols do Adriano e um do Ronaldinho. E da Alemanha, quem marcou foi o Podolski e o Ballack, tá bom? E aí veio o grande jogo da seleção brasileira naquele período, e foi o jogo que, sim, de novo, uma Copa das... Aliás, pela primeira vez, né? Uma Copa das Confederações fez o brasileiro, o torcedor brasileiro, falar assim, deixa comigo, agora vai de novo, toca pro pai, o Hexa já é realidade. Por quê? Na final da Copa das Confederações, foi um jogo extremamente marcante, realmente o Brasil passeou naquele jogo, e o Brasil venceu a Argentina, o maior rival, por 4-1, tá certo? Adriano, Kaká, Ronaldinho. O Adriano fez 2, né? Ronaldinho. O Brasil fez 1-0 com o Adriano aos 11, aos 16 o Kaká ampliou, aos 47 o Ronaldinho fez mais um, aos 63 foi o gol que... 4-0. Que foi o 4-0, que foi um gol extremamente marcante, porque o Brasil trocou passes por mais de 1 minuto e meio, sem a Argentina tocar na bola, o Cicinho cruzou, o Adriano fez de cabeça. Foi um passeio, literalmente. 2 minutos depois
Aimar descontou para a Argentina. Mas... visto mais do Aimar na carreira, verdade. E aí, a bola de ouro do torneio foi pro Adriano, o chuteira de ouro também pro Adriano por ser artilheiro com 5 gols. E o legal é a foto do Riquelme muito chateado como chuteira, como bola de prata aquele negócio do campeonato. Daí. O Riquelme era jogador da seleção argentina, tá? Beleza, o brasileiro estava empolgado, o Parreira estava fazendo um grande trabalho ali. Empolgado com razão. E aí criou-se um clima de já ganhou, porque o brasileiro adora um climinha de já ganhou. Mas também, Dor, pensa, campeão em 2002, com um time maneiro. Sim. Daí você passa os anos aí, vai pra eliminatória, Sim. pega a Copa das Confederações, ganha de Alemanha, sapeca o maior rival. É normal o Brasil estar com o ego inflado. Nas eliminatórias, inclusive, o Brasil nos fez sim super grandes jogos, mas fez jogos muito seguros e ganhou a maioria deles, né? Mas foram muitos 1-0, 2-1, então foram placares apertados. Não teve nenhuma goleada, a não ser um jogo contra o Chile, aqui no Brasil, que o Robinho deitou. Tá em crise! Chama o Chile! Chama o Chile! Eita! O Robinho deitou e aí criou-se uma estigma, o quadrado mágico. O quadrado mágico era formado por Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo. Mas a seleção brasileira nunca rendeu com o quadrado mágico. E o que fez a gente gravar o vídeo da primeira vez foi o tanto de meme falando assim que a seleção era respeitada. Nesse tempo todo mundo tinha medo do Brasil. Realmente tinha medo, mas quando chegou na realidade, aqueles 4 juntos não renderam nada. Tinha medo porque você bota em campo. Os caras desse tamanho aí são caras, um dos melhores do mundo nas posições naqueles anos. Sabe quem fazia esse time à frente funcionar ali? Era o Robinho. Porque o Robinho, quando jogava no lugar do Ronaldinho, o time rendia. E quando jogava no lugar do Ronaldo ou do Adriano, o time rendia também. E o Parreira, vendo isso em loco, ele não conseguiu perceber que era ele que precisava ser o titular daquela seleção. Não desmerecendo o Adriano, não desmerecendo o Ronaldo e nem desmerecendo o Ronaldinho Gaúcho, que eu entendo totalmente, era o melhor jogador do mundo naquela época, mas beleza. Quando que o cara vai sacar Ronaldo? Vai sacar Ronaldinho Gaúcho pra pôr o Robinho naquela? Não saca. E assim, a gente vai montar a seleção que foi escalada, foi convocada para a Copa do Mundo, tá? A gente vai citar todos os jogadores e vamos citar quem poderia ter ido, não dizendo que eles estavam cotados, mas assim, jogadores que estavam em alto nível naquele momento e que poderiam ir para a Copa do Mundo. Então, os 3 goleiros que foram convocados foram o Dida, o Rogério Ceni e o Júlio César. O Dida e o Rogério Ceni por volta de 32, 33 anos e o Júlio César da Inter de Milão com 26, tá? Os laterais aqui, Cafu do Milan, na época já tinha 36 anos. Tá? E esse é um ponto importante, anote. Sim. Cicinho, do Real Madrid, 26, também estava numa fase boa. Fase ótima. Roberto Carlos, do Real Madrid, 33 anos. E o Gilberto, do Hertha Berlim, com 30 anos. Então, ó, só a média aí é tudo mais de 30. A zaga era formada por Lúcio, de 28 anos, estava no Bayern de Munique. O Juan, que estava no Bayer Leverkusen, de 27. O Luizão, do Benfica, com 25. E o Cris, do Lyon, com 29, tá bom? No meio campo aqui tínhamos Emerson, estava na Juventus, 30 anos. Gilberto Silva, no Arsenal, 29. Sim. Zé Roberto estava no Bayern, já tinha 31. O Mineiro estava no São Paulo com 30. Sim, o Mineiro era bom pra caramba. Aí tinha o Kaká, do Milan, com 24. Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, com 26. Juninho Pernambucano, do Lyon, com 31. E o Ricardinho, do Corinthians, com 30. No ataque aqui tínhamos Adriano na Inter, 24 aninhos, avoando. Sim. Ronaldo já estava no Real, 29. Tava meio podre. Tava fofinho. Fred, do Lyon, 22. E o Robinho já estava no Real Madrid, 22 também. Beleza. Aí quem poderia, costado, lógico, o Marcos, que era goleiro do Brasil no Penta, né? Também estava com 33 anos. A idade deles ali, do Dida, do Rogério e do Marcos. Mas assim, eu acho que o Parreira não errou, porque é bom levar um goleiro pra próxima. Sempre o terceiro goleiro é o cara pra experiência, entendeu? Pra que você vai botar 3 caras velho ali, entendeu? Besteira. Beleza. Aí tinha o Alex, zagueiro que era do Santos e vestia a camisa do Chelsea. Ele ia pra Copa, ele era um cara cotado, mas ele se machucou um pouco antes da Copa. Ele tava com 24 anos e ele era muito bom, cara. Enfim, acabou ficando de fora. Aí a gente tem como laterais opções, porque eu nunca gostei muito do Gilberto, mas assim, ele era titular quando o Léo tava na Copa das Confederações. O Léo tava com 30 anos também, era lateral do Benfica. E o Júnior tava voando no São Paulo, tava com 33. Era o reserva do Roberto Carlos também na Copa de 2002, mas tudo bem, porque o Gilberto jogou na Copa e não jogou mal, né? Aí no meio campo a gente tinha como opções
O Renato, que jogou basicamente as eliminatórias todas do Sevilha, estava com 27 anos. O Josué, que estava jogando muito bem com o Mineiro no São Paulo, estava com 26. O próprio Edu Gaspar estava com 28 no Arsenal. O Marcos Assunção, que não era convocado desde 2013, a gente já explicou, né? Por causa do negócio lá no jogo do Chile, etc. O volante do Betis estava com 29, eu acho que eu até entendo ali, porque como o Parreira já tinha cortado ele da seleção de vez, né? Então eu achei bem complicado, mas enfim, né? O Assunção, aí com os meios a gente tem o Elano, que estava no Shakhtar com 25 anos, e o Alex, que estava no Fenerbahçe, o Alex estava só com 28 anos. O Alex podia ter ido até pra 2010, cara, tranquilo. Poderia. Tá, tranquilo. Mas enfim, e atacantes a gente tinha Luiz Fabiano, que também jogou eliminatórias, etc. Tava com 25, tá? Era atacante do Sevilha. O Ricardo Oliveira, do Milan, com 26. O Nilmar, que tinha jogado muito bem no Corinthians em 2005, tava com 21 anos também. O Rafael Sobis... o Rafael Sobis jogava muito no Inter, tá? Foi campeão, inclusive, depois, no final do ano mundial, né? Ganhou a Libertadores Mundial. Tava jogando muito no Inter, tava com 21 anos. E o Fernandão também, do Inter, com 28. Sem travante, é difícil tirar Adriano e Ronaldo. Né? É, e assim, eu não tô falando que eles deviam ser convocados, mas eram nomes que poderiam também, caso algum aqui... É que os correria atacante mesmo era Robinho. Era 3 sem travante. Filho. O Fred, inclusive, fez, enquanto jogou, foi bem, tá? Não dá, vou criticar o Fred, não. Aí vamos para os jogos da Copa do Mundo, né? A campanha da seleção brasileira na Copa. Mas antes da campanha, a gente vai falar de Vegas. Da preparação em Vegas, que foi uma zona. Como tava um clima muito forte, já ganhou o quadrado mágico, que é o time perfeito, Sim, o Brasil vai dar um pau na Copa, chegou com ego lá na estratosfera. O Brasil chegou... E geralmente o time que chega como favorito, você já sabe. Fora... E a gente chegou, eu digo torcedores, tava empolgado. Lógico, porque tipo, era um time que funcionava. O torcedor tem que estar empolgado. Mas tinha assim uma discussão na época que o Cafu tá muito mais velho, o Cafu tá com 36 anos. Tudo bem que o Cafu sempre foi um cara dedicado e o caramba, né? O Roberto Carlos tá muito mais velho, seria bom levar um lateral mais jovem pra ir trabalhando, pegar essa vaga aí, etc, não sei o que. Beleza, o próprio Marcelo já tava no Real Madrid, mas tinha 18 anos, tudo bem, mas enfim, era novinho e tal. Mas Felipe, etc, tinha opções, tá? Como lateral, o próprio Léo, o próprio Júnior, tinha caras ali, mas enfim, tinha Gustavo essa conversa. Neri. Gustavo Neri, que inclusive foi campeão da Copa América, tá? Né? Aí beleza, outros nomes contestados eram as duplas, os dois do ataque, tanto o Ronaldo quanto o Adriano. O Ronaldo, porque estava acima do peso, dava pra perceber, mas assim, era o Ronaldo, e o Ronaldo mesmo acima do peso entregou muito. O outro era o Adriano, que tinha voado na Copa das Confederações, mas após a Copa das Confederações, fez um ano, uma temporada abaixo da crítica, né? Na Inter de Milão. Então ele chegou na Copa contestado. Quase um ano sem marcar gol. Não. Quem estava bem? Robinho e Fred, os dois estavam bem, mas eu entendo que não precisava ser os dois titulares. Então tinha uma discussão de o Cicinho ser titular, o Robinho ser titular e o Juninho Pernambucano ser titular. Mas pro Juninho Pernambucano ser titular, e o Robinho, você ia quebrar o quadrado. Só que o time talvez ficasse mais equilibrado, que foi exatamente o que não aconteceu. Mas enfim, primeiro jogo, Brasil e Croácia. O Kaká fez o gol aos 44 segundos tempo, belo gol, inclusive. Né? O Brasil venceu o jogo por 1-0. O Robinho entrou aos 69 e quem saiu foi o Ronaldo. Tá? O Robinho foi o reserva que mais jogou durante a Copa. Aí no segundo jogo, o Brasil enfrentou a Austrália, meteu-lhe um 2-0. Sim. Gols do Adriano aos 48 e o Fredão aos 89, que nessa Copa ele não tava com ele não, filho. Pois é, e o Robinho assim... o Parreira mexeu muito aos 71 minutos de jogo, que é aos 15 do segundo tempo, 25 do segundo tempo, né? 26 do segundo tempo. Robinho e Gilberto Silva entraram aos 71 minutos, saíram Ronaldo e Emerson, e o Fred entrou aos 87, mais conhecido como 43 do segundo tempo. Vai ganhar o bicho. 42 do segundo tempo, no lugar do Adriano. Aos 44 ele fez o gol do Brasil, ele fez o segundo gol. Terceiro jogo, o Brasil, aí que foi complicado. Por quê? Terceiro jogo, o Brasil jogou contra o Japão. O Brasil ganhou de 4-1. Sim. E tudo que falava assim, não põe o Ronaldo. Não põe o Ronaldo, porque se ele fizer muito gol, o Brasil vai pra cima com ele. Se ele fizer muito gol, não vão botar o Robinho de titular. Sim. E aí o Brasil foi pra campo, né? Com Dida, Cicinho no lugar do Cafu, que jogou muito bem, inclusive. Lúcio, Juan e Gilberto.
foi poupado o Roberto Carlos. Gilberto Silva e Juninho, né, como os volantes, tiraram o Emerson e o Zé Roberto. Jogaram o Kaká e o Ronaldinho e jogou o Robinho e o Ronaldo. Ou seja, o quadrado não estava. E o time jogou muito bem contra o Japão. O Japão abriu o placar com o Tamada aos 34. O Ronaldo empatou aos 46. O Juninho Pernambucano fez aos 53. O Gilberto fez aos 59 e o Ronaldo de novo fez aos 81. Ou seja, o Brasil ganhou de 4-1 num jogo que o Adriano não jogou, o Zé Roberto chegou a entrar depois, o quadrado mágico não estava. E foi uma baita de uma dica pro Parreira prestar atenção, né? de como o time funcionava com o Juninho de titular e com o Robinho de titular e o Cicinho de titular. O grande problema de técnico de seleção é que é tudo teimoso. É cabeça dura, não adianta. E aí, quem entrou nesse jogo? Zé Roberto e Ricardinho entraram aos 71 minutos, saíram Kaká e Ronaldinho. E o Rogério Ceni entrou para jogar em Copa do Mundo. Acho que foi a única vez, né? Aos 82 minutos, para entrar no lugar do Dida, só para ele ter o prazer de jogar numa Copa do Mundo. Sente o gostinho aí, passa aqui assim. Sentiu. Aí vamos para a derradeira segunda fase, né? Oitavas de final, o Brasil entrou em campo para enfrentar a seleção de Gana. E o que o pessoal pensava que ia ser um jogo difícil, na verdade não foi tanto. Então, aquele time base da seleção, formado por Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo, foi o time base. E foi esse time que entrou. O Ronaldo abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo, naquele momento se tornando o maior artilheiro da história das Copas com 15 gols. Depois, 8 anos depois, o passeio veio com close, né? Adriano ampliou aos 46 minutos e o Zé Roberto fechou a conta 3-0 para o Brasil. Quem entrou naquele jogo, o Gilberto aos 46 no lugar do Emerson. O Invisible Wall. O Juninho entrou aos 61 no lugar do Adriano e o Ricardinho aos 82 entrou no lugar do Kaká. Beleza. E aí? A galera tava empolgada. Aí falou, porra, pode vir. Vai ser a revanche. Vem 98, lembra que vocês fizeram com nós? Deixa comigo agora, Brasil e França. Quartas de final. Zidane tá velho. Zidane velho, careca. E eu não gosto de homem cagueca. E aí o Zidane fez uns negócios dentro de campo lá, deu ruim. Quartas de final, Brasil e França. Como a gente sabe, o Henry fez o gol aos 57 minutos num cruzamento para a área do Zidane, que o Roberto Carlos lá do meião, aquela coisa toda. Enfim, quem entrou em campo, o Brasil, o Parreira mudou a tática do time, tá? Ele fez uma linha de 4 no meio campo que ficou bizonhamente armada. E vamos lá, o Dida no gol, Cafu na lateral direita, Lúcio, Juan e Roberto Carlos completando a defesa. Gilberto Silva aberto do lado direito, como ele jogava no Arsenal algumas vezes. Kaká e Juninho Pernambucano no meio, por dentro. E o Zé Roberto aberto do lado esquerdo. Na frente o Ronaldinho como segundo atacante e o Ronaldo como atacante principal. Qual que era a ideia? Povoar o meio campo ali, meu irmão. Povoar o meio campo para frear o Zidane, tirando todo o poder de marcação do Gilberto Silva, que ficou do lado direito marcando o avanço de lateral. Tá? Matou, ele ficou marcando o Evra. Matou o Gilberto Silva. Tá? O Gilberto Silva ali, aqui... Zé Roberto e Emerson eram dois baita volantes. O Gilberto Silva e o Emerson, ou o Emerson na verdade, ou o Emerson e o Zé Roberto, eram a dupla de volantes. Eles não eram alas. Né? Eles poderiam jogar como alas, mas não era para aquele jogo. Sabe por quê? Porque o nosso técnico não treinou aquele sistema de jogo. Em Copa do Mundo não é lugar para você fazer experiência, né? E aí, quartas de final de Copa do Mundo, o nosso treinador resolveu jogar o Juninho Pernambucano aos Leões, sendo que a formação tática com o Juninho aqui, tá? Com o Juninho aqui, com a péssima Copa que o Ronaldinho tava fazendo, porque o Ronaldinho não deu nem assistência na Copa, tá? A Copa do Ronaldinho foi uma porcaria. Saca, né? Era o melhor jogador do mundo, mas foi uma porcaria. Ele ficou, ele acabou quase fazendo um gol depois que o Brasil tomou o gol da França. O Ronaldinho quase fez um gol lá. Mas enfim, ele jogou muito mal a Copa do Mundo. O certo para entrar naquele jogo, é lógico que olhando hoje é outra visão, mas era Dida, Cicinho, tá? Lúcio, Juan e Roberto Carlos, Gilberto Silva, Zé Roberto, Juninho e Kaká, Robinho e Ronaldo. Essa era a formação ideal para o Brasil jogar aquele jogo. Mas como você ia tirar o melhor jogador do mundo, camisa 10 do seu time, e se você perde? Tem esse peso também todo. Mas enfim, jogou o Juninho aos Leões como um volante e o Kaká de volante ali, com o Gilberto Silva na direita. Enfim, a linha que ele montou foi muito mal armada. Não tinha treinado isso antes. Não tinha essa coisa, essa tática.
Enfim, o Brasil ficou perdidinho em campo, 1 a 0 ficou pouco para a França, embora a França tenha feito um jogo até tranquilo, mas não foi um jogo com muita chance de gol para a França, etc. Mas foi um jogo que o Zidane dominou o meio campo todo sozinho. Chapeleta no Ronaldo. Ele fez o que ele quis naquele meio campo. Por quê? O time estava bagunçado do Brasil. Não que a França não tivesse qualidade e não merecesse passar, porque futebol é mérito também. Sim. Bélgica e Brasil é isso aí, mas o time foi armado muito mal, tá? Foi muito mal armado e começaram a bater muito no Parreira por causa disso. É claro que é fácil ser engenheiro de obra pronta, mas sim, você vai ver ali, Kaká na volância com o Juninho Pernambucano. Sim. Gilberto Silva aberto. Aberto pra marcar avanço de lateral. Não faz sentido, né? O Zé Roberto era pra frear o Ribéry, que era o ponta direita, né? E o Gilberto Silva era pra frear os avanços do Evra e do Maludá. E o Zidane ficou a cargo do Kaká e do Juninho. E aí, cara, você vai botar o Kaká pra marcar o Zidane, mano, você mata o Kaká, né? Porque o Kaká ali, dos 4 da frente, ele e o Ronaldo eram os melhores na Copa. Por mais que o Ronaldo estivesse acima do peso, ainda era o Ronaldo, ainda era o fenômeno. E ainda fazia gol. O Adriano e o Ronaldinho fizeram uma Copa muito ruim. Os dois foram muito mal, tá? Infelizmente, porque o Adriano estava muito bem antes. E aí, os melhores jogadores da seleção naquela Copa foram o Lúcio, o Juan, que as duplas de zaga foi muito bem. O Zé Roberto fez uma Copa ótima. O Robinho e o Cicinho, que foram reservas, então a gente ficou com destaque, não como os melhores. Mas eles faziam o time girar. O Cicinho era sempre uma opção muito boa no ataque. O Cafu ficou porque ele era o Cafu, cara. Sim. É o capitão do time, foi quem ergueu o Penta. Tem todo esse peso, eu entendo. Mas o Cicinho estava à frente dele, tecnicamente, naquele momento. Merecia ter sido titular. Essa é a parte ruim de você poder contar com jogadores que te deram muito. Pois é. Você fica refém, porque é difícil. Por mais que a gente fale agora, é difícil. Imagina você, técnico da seleção brasileira, tirar o Cafu. 4 anos atrás ele estava erguendo a taça. Sim. Você tirar um Roberto Carlos, tirar aí um Ronaldinho Gaúcho. Sim, que era o melhor do mundo, né? É difícil. E aí, 2 detalhes sobre isso. O Lúcio, puto da vida, quando acabou o jogo, todo mundo foi pro vestiário, nervoso, perdeu, não sei o quê. E aí o Ronaldo e o Roberto Carlos se encontraram com o Zidane, jogador de Real Madrid, e ficaram trocando ideia, conversando, dando risada, como se tivesse acontecido nada. Sim. O Lúcio ficou revoltado vendo essa cena. Mas não falou nada. Também. E o Zé Roberto, tempos atrás, ele deu uma entrevista falando que muitos não estavam focados o suficiente para fazer aquele Mundial, o Brasil ser campeão. Que muitos estavam em clima de festa. E ele se refere a jogadores. Ele não citou nomes, mas a gente vê, né? Pelo desempenho, meio que dá a pista de quem seja, né? Então, infelizmente, a seleção de 2006, por nome, por papel, tinha tudo para ser uma das melhores da história do Brasil, tá? Mas que em campo não funcionou. O quadrado mágico, quando ele jogou muito mal. Não teve grandes momentos em nenhuma vez. O quadrado mágico, na verdade, de mágico não teve nada. Não. O quadrado mágico era formado com o Robinho entre eles. Ou sem Ronaldinho, ou sem Adriano, ou sem Ronaldo. Mas o Robinho tinha que estar naquele quadrado pro quadrado funcionar. E ele sempre funcionou com o Robinho. E por isso a gente tá aqui explicando essa tragédia que foi essa reunião de grandes craques que não deu em nada. A gente resolveu fazer esse vídeo de novo porque no vídeo anterior eu falei que o Juninho entrou durante o jogo e não, tava errado. O Juninho começou jogando, o Parreira colocou o Juninho aos leões, jogou o Juninho aos leões ali. Se vira, meu irmão. Pois é. E o Juninho podia ter sido um jogador mais importante para a seleção se ele estivesse na vaga dele, na posição dele. Ou se ele fosse importante na tática do time, coisa que ele não era ali. Ele era um reserva, até entendo, né? O Kaká tava bem, o Ronaldinho era o melhor do mundo, mas poderia ter testado uma função do Juninho sendo importante em alguma formação diferente, coisa que nunca foi testada. Eu acho que faltou um Fernandinho ali pra cagar antes de não chegar na França. Casemiro. Um Gabriel Jesus ali pra dar consistência na marcação do meio campo. Poderia marcar o Zidane muito bem, mas não tinha. Então é isso. Eu quero saber a sua opinião aí, lembrando que a gente já fez esse vídeo, tá? Oh, mas esse vídeo já foi... Sim, já foi feito, tá bom? Comenta aí, faz o curta, comente, compartilha, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, tamo junto e valeu!